Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Estamos mais uma vez aqui para iniciar a Escola Bíblica Dominical em mais uma aula. A aula de hoje é a aula número 13, a lição número 13, orai uns pelos outros. Antes de iniciar, convido os irmãos a fechar os seus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Amém? Pai amado e querido, louvado seja o seu santo nome. Nesta manhã, Senhor, nós te agradecemos pelo fôlego de vida, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Pai, de dar graças a Ti. Agradecer por tudo que és, por tudo que tem feito, Senhor, nas nossas vidas e por tudo que o Senhor irá fazer, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que o controle está em Tuas mãos e todas as coisas o Senhor fará para os seus filhos, de acordo com o Teu propósito, de acordo com o seu sonho, Senhor, para as nossas vidas. Que assim seja, Senhor. Entregamos este momento, Senhor, de estudo, esse momento, Senhor, de entender a Tua palavra, que nós venhamos aprender cada dia mais, Senhor, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. A base bíblica de hoje, para essa aula de orar uns pelos outros, está em 1 Timóteo 2, 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Uma versão aqui mais atualizada diz assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Amém. O Senhor nos ensina que devemos orar uns pelos outros. E quão bom não é orar e receber oração. O alvo dessa lição, então, é saber conscientizar-se da necessidade que as pessoas têm de ser amadas, ouvidas, toleradas e ajudadas. Sentir, refletir nas palavras de James Houston, o enfoque da oração não é a oração, é o próprio Deus. Agir, amar o próximo a tal ponto de interceder pela vida dele. Vocês veem que o Senhor nos ensina, né, que realmente nós devemos praticar a oração, a intercessão e a súplica, e as ações de graças ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, pela nossa vida e ajudar uns aos outros. Quantas vezes nós não temos, dependendo da situação, dependendo do problema que nos sobrevém, nós não temos força nem para orar. E quão bom é quando um irmão tocado pelo Senhor, usado pelo Senhor, ele vem até nós e vem orar por nós, interceder por nós. Ou às vezes nós nem sabemos, né? Assim como tem o grupo, né? O grupo de oração da Uniora, que intercede por todos os irmãos da igreja, não sabendo qual é a situação, não sabendo o problema, o que está passando, mas intercedendo por cada um. E o Senhor muitas vezes ele mostra, né, para as nossas vidas o que deve ser tratado nessa oração, qual o motivo dessa intercessão. Muitas vezes nós somos usados conforme a vontade do Senhor sem saber, né, o motivo. Não precisamos saber, ninguém precisa chegar até nós e falar, ore por mim, por tal, por isso, por aquilo. Muitas vezes o Senhor usa-nos, né, quando nós estamos realmente à disposição dEle, né, nos colocando conforme a vontade dEle, Ele nos leva algumas pessoas para orar, para interceder, algumas situações para orar, para interceder. Alguém já disse que a intercessão é a mais alta forma de serviço cristão. O Senhor Jesus orou em favor de Pedro. Eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Está em Lucas 22, 32. E nós sabemos quanto essa intercessão fez diferença na vida daquele apóstolo. João 21, do 15 ao 17. Orar pelos outros significa estar disposto a interceder em favor dos pecados, das necessidades, dos problemas e das preocupações dos nossos irmãos.
pedindo ao Senhor que intervenha em benefício deles. A oração recíproca é fundamental ao bem-estar da igreja. Entenda então quão bom é orar ao Senhor. Nós devemos buscar ao Senhor. Nós devemos entender que ao orar nós estamos falando com Deus, né? E quando nós estamos orando por nós mesmos, nós estamos falando com o Senhor, apresentando algumas situações, apresentando alguns problemas, né? Das nossas vidas. Mas quando nós intercedemos por alguém, nós estamos apresentando ao Senhor a situação dessa pessoa ou o problema, né? A necessidade, as preocupações, né? E é muito bom, então, que realmente seja feito essa oração uns pelos outros. Você faz, você recebe. Amém? É um exercício muito importante, um exercício que beneficia a igreja para o crescimento de todos. É importante. Quantas vezes a gente vê aquele irmão que ele fala, eu não sei orar. E orar é o quê? Nada mais é do que falar com Deus, né? Nós não precisamos de palavras difíceis ou bonitas para falar com Deus, né? Aquele dicionário muito lindo, né? Nós precisamos ter um coração verdadeiro, né? Porque do Senhor a gente não esconde nada. Então não adianta você falar da boca, né? E o seu coração não estar sentindo ou apresentando aquilo para o Senhor sabe. Então a oração deve ser verdadeira, real. E então vamos entender alguns exemplos bíblicos da oração mútua. Tiago incentivou a oração mútua. Em Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Glória a Deus. Não é verdade? Quão bom é, né? Orar uns pelos outros. Quão eficaz é uma oração quando você faz uma oração verdadeira ao Senhor. Tenho certeza, assim como diz a palavra ali em Tiago, né? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Há um comentário judaico indicando que os apóstolos aconselhavam as pessoas a confessar seus pecados antes de receber uma oração por enfermidade, a fim de facilitar a cura. Todavia, embora o contexto deste versículo seja este, o mandamento está explícito: orai uns pelos outros. Amém. O grande exemplo de Jesus orando em favor dos discípulos está em João 17, 9, 11 e 20. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Em Romanos 8,34, Paulo afirma expressamente que Cristo está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja ali em Hebreus 7,25. Quem é o exemplo de intercessão? É Cristo. Cristo intercede por nós, está na palavra do Senhor. E nós devemos ser exemplos de Cristo, devemos interceder uns pelos outros, interceder pelo irmão. A igreja orando por Pedro. Em Atos 12:5 diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Glória a Deus. Qual é o exemplo da nossa igreja em meio a essa pandemia, quando criaram este grupo, né? Juntos somos mais fortes, e somos mais fortes sim com Cristo Jesus, juntos, unidos, a igreja unida, orando, apresentando, louvando, agradecendo, compartilhando os testemunhos, compartilhando a palavra. Nós estamos fazendo
cumprindo com a palavra do Senhor, né? Ali, quando Pedro, né, a igreja orava a favor de Pedro quando Pedro estava no cárcere. E quantas pessoas, né, hoje se encontram no cárcere da doença, né, do desemprego, de algum problema pessoal. E a igreja deve interceder a favor dos seus, orando uns pelos outros, intercedendo pela igreja, intercedendo por aquele que precisa. E é isso que todos os dias nós fazemos no grupo. Nós devemos fazer isso não somente ali, mas na nossa vida. Pastora, a nossa pastora amada, pastora Carmélia, ela ora todos os dias pelos pedidos de oração. Quantas são as vidas que estão precisando, não é? E nós ali, junto com a nossa pastora, oramos e concordamos com ela. Os coríntios intercedem em favor de Paulo. Em 2 Coríntios 1, do 9 ao 11. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Nossas orações, as vossas orações, a nosso favor. Glória a Deus. Em Efésios também diz, os Efésios suplicam em favor de Paulo, em Efésios 6, do 18 ao 19, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus, que nós estejamos sim à disposição do Senhor, né? Assim como Paulo ali, ele foi usado, né? As palavras que eram colocadas na boca de Paulo, ou o que foi escrito também, né? Era o Senhor ali. E quantos foram aqueles que não oraram por Paulo? Por quantos Paulo não orou? Por quantos povos, né? Por quantas pessoas, por quantas situações, e mesmo em meio a tantos problemas, em meio até o cárcere, ele continuava louvando, glorificando, adorando, orando ao Senhor, confiando, né? A oração também mostra a confiança que nós temos em Cristo, a confiança que nós temos no nosso Deus, que Ele está ouvindo a nossa oração, que Ele está recebendo a nossa oração, que Ele entende a nossa oração verdadeira. Epáfras ora em favor dos colossenses. Em Colossenses 4,12, saúda-nos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vós conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Continuamente, que nós não venhamos a cessar a nossa oração, que a nossa intercessão, a nossa oração seja contínua ao Senhor. Que não seja muitas vezes apenas para interceder para uma outra pessoa ou situação, mas a nossa oração seja de agradecimento ao Senhor. Agradecimento, como a gente sempre fala, né? Não porque Ele tem feito, nem por tudo que Ele pode fazer, que nós sabemos que Ele pode fazer, mas por tudo que Ele é. O que é? Quem é Cristo na sua vida? Quem é o Cristo na sua vida? O que Ele fez na sua vida até aqui? Da onde Ele te tirou? Quantos foram os livramentos? Agradeça. Paulo dá graças pelos Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses 1:2,
Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. O povo deve entender que nós devemos orar ao Senhor, que é muito importante. Orai uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. Sobre o que podemos orar pelos outros? É uma pergunta. Ore pelo irmão que caiu em pecado e o confessou, a fim de que ele seja restabelecido na saúde espiritual e comunhão dos irmãos. Está em Tiago 5,16. Orar é melhor que comentar. Amém. Quando vem um irmão que busca, né, se abrir com você, abrir, não sei, não, independente se você é algum líder ou não, mas se ele veio se abrir com você e confessar algum pecado, como disse aqui, ao invés de sair comentando, vamos orar. Vamos orar por essa situação, vamos apresentar ao Senhor. Ajude-o em oração. Ore pelos enfermos, amigos, parentes e membros da igreja. Isso nós já fazemos, né? E que nós não venhamos a esquecer jamais, né? De orar uns pelos outros e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Pelo sim e pelo não. Porque em tudo nós devemos dar graças ao Senhor. Ore pedindo sabedoria para o seu irmão, sim. Sabedoria, discernimento. Nós devemos pedir, nós devemos orar ao Senhor sempre. Porque dele vem a sabedoria, dele vem o conhecimento, o discernimento e que nós possamos entender, né, receber do Senhor e usar com sabedoria realmente aquilo que o Senhor entrega nas nossas vidas. Ore pelos missionários. Uma dica, quando você não souber as reais necessidades deles, então coloque estas áreas diante de Deus, a espiritual, a física, emocional, familiar e financeira. Amém. Nós devemos orar pelos missionários, não somente no terceiro domingo do mês, mas em nossas orações, que nós venhamos a apresentar aqueles que estão fazendo, cumprindo o ID, né, cumprindo a palavra do Senhor, porque muitas vezes nós não podemos ou não escolhemos, mas que nós possamos incentivar, que nós possamos ajudar, que nós possamos não ajudar somente financeiramente, mas intercedendo e orando pela vida deles, pelas famílias, porque assim como nós vimos, né, na semana passada, aquela família que trabalha com essa parte de missão, né, e que vai através das motos, por onde eles passam, fazendo campanhas, levando doações, ajudando e falando da palavra do Senhor. Essas pessoas, elas se colocam sim à disposição do Senhor como missionários e levam a família toda. Vocês viram o pequeno também. Então, que nós possamos orar por estas vidas, né? Que o Senhor venha suprir não somente financeiramente, mas em todas as áreas, assim como foi colocado aqui, espiritual, física, emocional, familiar e a financeira. Ore pelo seu pastor e os diversos ministérios da sua igreja. Amém. Em toda oração, apresente a sua pastora. Ela é a sua líder espiritual. Ela é o anjo da igreja, né? Ela foi escolhida pelo Senhor para estar direcionando a nossa igreja. Então, apresente a nossa pastora em todas as suas orações. Apresente toda a liderança, né? As lideranças dos grupos missionários, as lideranças dos outros grupos, como de coreografia ou de louvor. Todos os grupos devem ser apresentados ao Senhor. Todos os grupos têm importância, todos os grupos necessitam de intercessão, né? De apresentar em oração. Então, apresente os líderes dos grupos, dos ministérios. Ore em favor de seus familiares que ainda não são crentes. Ore pela conversão deles. Amém. Quantas famílias dentro da nossa igreja
não tem apenas uma pessoa que conheceu a Cristo, e ainda existem tantos, os seus pais, filhos, esposo, esposa, irmãos, tantos familiares que precisam conhecer a Cristo. E jamais desista da conversão dos seus familiares, jamais desista. Continue apresentando ao Senhor, continue orando por cada um. Ore pelos que perseguem você, em Mateus 5:44. Independente da situação, independente daquilo que, ou pessoas que são usadas muitas vezes, né, pelo inimigo. A luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades e principados. Então, que em nome de Jesus nós venhamos entender isso. Que não adianta nós brigarmos com uma pessoa, não, brigarmos até fisicamente, não adianta. É contra o inimigo, que muitas vezes usa a pessoa, usa a boca de outras pessoas, né? Que nós estejamos, sim, atentos em perceber que não é contra aquela pessoa ou outra pessoa, não. Nós devemos orar, né, pelos nossos inimigos, para que eles sejam inimigos, por aquele que de repente lançou uma palavra contrária na sua vida, ou uma maldição, ou até desejou mal para você, mas que você venha a orar por essa pessoa, sim, para que ela venha encontrar em Cristo uma nova vida, né? Que em Cristo ela tenha uma nova oportunidade de viver com alegria e retirar aquilo que não agrada ao Senhor. E outros assuntos que nós devemos, como nós falamos aqui, né? Orar, interceder, apresentar, agradecer. A prática da intercessão. Falar sobre oração é muito mais fácil que orar. Por isso, precisamos conversar sobre o lado real dessa preciosa forma de amor cristão. Todos nós temos dificuldades em orar, pela nossa própria natureza humana. Somos rápidos em alimentar o nosso corpo, mas somos vagarosos em alimentar a nossa alma. É verdade. Eu também entendo dessa forma. Como demonstrar o amor, né? Nós, como cristãos, devemos demonstrar esse amor uns pelos outros através da oração. Porque ao orar um pelo outro é uma demonstração de amor por esse outro. Amor primeiro a Cristo e depois amor pelo outro, pelo irmão. E que essa prática de amar, essa prática de orar, seja incessante em nossas vidas. Temos dificuldades, sim. Principalmente para os mais jovens, muitas vezes é difícil ficar ali ajoelhado tantos e tantos minutos, não vou nem falar horas, né? Minutos e minutos ali, de joelhos, cada vez mais, né? Para eles é difícil porque tudo é tecnologia, tudo se renova, tudo muda, mas a oração não deve mudar. Nós devemos sim orar ao Senhor, assim como Ele nos ensinou. Oração requer tempo. O tempo que separamos para oração será uma boa medida do nosso conceito da importância da comunhão diária com Deus. Para muitos, o excesso de trabalho é uma razão para reduzir o tempo de oração. Para Lutero, trabalho extra era um argumento forte para aumentar o tempo gasto em oração. Certa vez, alguém lhe perguntou a respeito de seus planos para o dia seguinte, e Lutero respondeu: trabalho, de manhã até a noite. De fato, tenho tantas coisas a fazer que vou gastar as 3 primeiras horas do meu dia em oração. Que exemplo de Lutero. Nós, hoje,
Mesmo em meio à pandemia, que teoricamente teria dado mais tempo para as coisas, nós dissemos sempre assim, eu digo por mim, né, também. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Falta tempo, preciso me dedicar mais. E olha o exemplo de Lutero. Se eu tenho horas extras, se eu vou trabalhar mais, ai que eu vou trabalhar, vou ter muito trabalho, ai que eu vou orar mais ainda. Porque realmente eu preciso do Senhor. E preciso alimentar a minha vida. Eu preciso ter comunhão com o Senhor. Eu preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso falar com Ele. A oração requer autodisciplina. Quanto menos temos o desejo de orar, mais precisamos exercer disciplina para orar. A disciplina da oração é que nos leva à obra mais profunda e mais elevada do espírito humano. A oração verdadeira cria e transforma a vida. Amém. Que eu e você venhamos ter essa disciplina de entender que realmente nós precisamos orar todos os dias. Orar em todo o tempo. Oração verdadeira cria e transforma a vida. Amém. Amém. Orar é mudar. A oração é a avenida central que Deus usa para transformarmos. Quanto mais nos aproximamos do pulsar do coração de Deus, tanto mais vemos nossa necessidade e tanto mais desejamos assemelharmos a Cristo. Você pode ler todos os livros e manuais a respeito da oração e ouvir outras pessoas orar, mas enquanto você mesmo não começar a orar, nunca entenderá a oração. Lutero disse: do mesmo modo que o negócio do alfaiate é fazer roupas, do sapateiro fazer sapatos, assim o negócio do cristão é orar. Devemos ver a face de Deus todas as manhãs antes de vermos a face do homem. Se suas muitas ocupações não lhe deixam tempo para oração, fique sabendo que você tem mais negócios em mãos do que Deus tensionava que tivesse. Aprende-se a orar orando. Amém. Que nós venhamos a aprender com o Senhor. Aprende-se a orar orando. Então inicia agora, inicia-se hoje a disciplina de orar todos os dias, orar uns pelos outros. Jesus Cristo, o exemplo supremo de oração. Se Jesus orou, o que dizer de você? Quando as obrigações aumentavam e ele se via em face de grandes decisões, ele se afastava do grupo para orar sozinho. Orou quando foi batizado, orou no deserto após atividade intensa, orou a noite toda em um monte antes de fazer a escolha dos apóstolos, orou antes da multiplicação dos pães, orou na transfiguração, orou no inesquecível histórico Getsemane, orou na cruz pelos pecadores ignorantes. Que tal entrarmos num relógio de oração, assim como é a Uniora, né? Por que não dedicar, então, ali alguns minutos de oração antes de iniciar, assim como foi falado aqui. Antes de olhar para o rosto dos homens, vamos olhar a face do Senhor? Eu convido a você a entrar nessa disciplina, nessa dedicação e iniciar, então, essa oração. Ore uns pelos outros. Para de vergonha, para de receio, não sei orar. Sim, o Senhor vai lhe ensinar. Se você acha impotente para isso. Mas eu tenho certeza que o Senhor, sim, te capacita para isso. Porque é apenas uma conversa com o Senhor. Amém? O enfoque da oração não é a oração, é o próprio Deus. Grave essa frase. Converse com o Senhor. Converse com o próprio Deus. Amém? Eu vou louvar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos mais um dia, né, aprendendo um pouco mais. E que isso que nós lemos aqui, eu tenho certeza que você já sabia, mas que após essa aula você venha entender que você é importante,
é um instrumento do Senhor. Então, faça isso pelo seu irmão. E assim, eu tenho certeza que você receberá também. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai amado e querido, mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua presença para Te agradecer, Senhor. Agradecer, Senhor, o ensinamento, Senhor, da importância de orar uns pelos outros, de estar, Senhor, na Tua presença, Senhor, de falar contigo, de entender, de expressar, Senhor, apresentar os nossos problemas, dificuldades, Pai, e agradecer, Senhor, também por tudo que é, Senhor, nas nossas vidas. Pai, que este estudo, que esta aula, que essa lição, Senhor, venha, sim, Jesus, entrar em nossos corações, em nossas vidas, e que nós venhamos, sim, nos dedicar, Senhor, à prática de oração uns pelos outros. Orar é agradecer ao Senhor. Muito obrigada, Pai, por mais um dia na sua presença. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém.